Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e paz em Jesus. Como alguns de vocês sabem, eu estive durante 12 dias fora, no Rio de Janeiro, a maior parte desse tempo, acompanhando o John, servindo a igreja, ou as congregações lá no Rio de Janeiro. Eu quero fazer, no início aqui, um pequeno resumo, já que nós entendemos, como presbitério, que é um envio da igreja local para servir aos demais irmãos, e, portanto, nós cremos que é importante esse feedback para a igreja. Então, a viagem foi do dia 10 até o dia 21, e lá, não sei quantos de vocês sabem, não é uma congregação, né? São várias cidades que a gente atende, ao todo são 11 cidades. Nem sempre, ou normalmente não dá para estar nas 11 cidades em cada viagem, mas a gente procura pelo menos fazer com os discipuladores das 11 cidades, a gente faz um encontro comum toda vez que está numa viagem dessa. E aí atendemos aquelas que a gente pode atender e colocou na agenda. Então, a partir do dia 10, estivemos em viagem, e na primeira parte da viagem, o John estava atendendo alguns irmãos em algumas cidades e eu outras cidades, e depois nos encontramos a partir ali do quarto, quinto dia e juntos até o final. Dessa vez foram atendidos irmãos de Volta Redonda, diretamente, a igreja de Volta Redonda, a igreja de Nilópolis, a igreja de Nova Iguaçu, a igreja de Jardim Cachoeira, a igreja do Rio de Janeiro, em vários setores, e a igreja de Niterói. E fizemos um encontro de discipuladores, com discipuladores de todas essas localidades, e mais do pessoal da região dos Lagos, que inclui Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia. Então, esse encontro de discipuladores foi feito no dia 10, 11, 12, 13, no dia 13, um sábado, se eu não estou enganado, e aí vieram discipuladores de todos esses lugares, e estivemos juntos no local de encontro da igreja em Niterói. Alguns dos irmãos tiveram que viajar 3 horas para estar nesse encontro de discipuladores, e depois 3 horas de volta para casa. Então, é um povo bastante valente, como somos nós aqui também, mas as distâncias lá são bem grandes. Eventualmente, o tempo de deslocamento não é apenas pela distância, mas também pelo trânsito. A gente se acostumou a achar o nosso trânsito ruim, mas a gente não tem ideia do que é um trânsito ruim. Não é? Existe trânsito muito pior do que o nosso, porque as distâncias na própria cidade do Rio de Janeiro são muito grandes. Então, em dia que chove, como a gente também, em dia que chove aqui é um transtorno enorme, lá é um transtorno maior ainda. Eu cheguei no dia 10, o voo daqui para o Rio de Janeiro demora 3 horas, eu cheguei às 2 da tarde. Às 5, os irmãos de Nilópolis foram me buscar, eu estava hospedado na casa de um irmão no Rio de Janeiro, foram me buscar para me levar para o encontro da igreja à noite em Nilópolis. Então, viajamos mais 3 horas. 3 horas de avião para o Rio e 3 horas do Rio de Janeiro para a cidade de Nilópolis. Fernando, é muito longe essa cidade? Não, ela não é longe, mas foi um dia de chuva e muito trânsito. Então, nós levamos 3 horas para chegar em Nilópolis, e a volta de meia-noite sem trânsito nenhum levou 50 minutos. Então, é um trajeto de 50 minutos, que não é pequeno, é grande, mas que se transformou em 3 horas. Então, tem estes desafios no Rio de Janeiro, né? Além dos outros que a gente sabe. No encontro de discipuladores, esse que eu falei, que vieram discipuladores de todas as cidades vinculadas conosco, eu ministrei uma palavra, e quando voltei para cá, o Espírito do Senhor falou que essa mesma palavra devia ser ministrada aqui para a igreja. Não era o que eu estava inclinado a ministrar, não era mesmo. Antes de viajar, havia no meu coração uma inclinação que foi completamente mudada pelo Espírito Santo, e ele deixou com muita clareza que aquela mesma palavra deveria ser compartilhada aqui. Então, graças ao Senhor, porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém?
Feche os seus olhos, põe a mão na tua cabeça, no teu coração, a outra mão. Senhor, mais uma vez nos consagramos ao Senhor, pensamentos e emoções, sentimentos, em tua presença para o teu governo. Nós repreendemos toda dispersão, todo o espírito enviado para roubar de nós a palavra, recusamos isso em nome de Jesus, nos colocamos como terra boa para a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Espírito Santo, que abra os olhos do nosso entendimento para receber a Tua palavra e, por favor, eu dependo muito de Ti para me dar a graça de transmitir isto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele finaliza com essas palavras que vocês conhecem muito bem, está lá em Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, consegue projetar os textos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus já havia ressuscitado e esteve com os discípulos por mais 40 dias, antes de ser levado aos céus. Perto do fim desse período de 40 dias, Jesus falou aos discípulos estas palavras. Por que ele mandou que os discípulos fizessem discípulos? Eu trago essa pergunta para vocês. Por que Jesus mandou que os seus discípulos fizessem discípulos? Era alguma coisa assim do coração de Jesus? Ele estava criando uma denominação e queria ter muita gente na denominação dele? Qual foi a motivação de Jesus para ordenar que os seus discípulos fizessem discípulos? A resposta é: Jesus ordenou isso porque fazer discípulos é a estratégia que Deus definiu para cumprir o propósito eterno. Eu vou repetir. Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem discípulos porque foi a estratégia que, em sua soberania, Deus estabeleceu para cumprir o propósito eterno. Agora, eu sei que isso não é novidade. Talvez a gente, muitos ou poucos de nós, mas alguns aqui já ouviram isso algumas vezes. Talvez até já tenham lido e decorado os textos da Bíblia e até mesmo ensinado a outras pessoas a respeito disso. Mas a questão é, será que nós temos revelação sobre isso? Na prática, como é que fazer discípulo influencia o propósito eterno de Deus? Outra pergunta mais importante é: o que é que isso tudo a ver? O que é que isso tudo tem a ver com a realidade do meu dia a dia e do teu dia a dia? Será que isso é mais do que uma teologia? Será que isso é mais do que uma filosofia? É mais do que uma ideia que um determinado grupo de congregações resolveu estabelecer e colocou alguns nomes assim diferentes para destacar? O que é que isso tem a ver com o teu dia a dia e o meu dia a dia? A questão, irmãos, é que a nossa fé, ela não deveria ser algo teórico. A tua fé, você que está me ouvindo, a tua fé não deveria ser algo teórico. Nós precisamos ter revelação desta fé para a prática da nossa vida, ou então a gente vai estar com problema. Porque se a gente não tiver revelação para a prática da nossa vida, a nossa fé vai servir apenas para dentro
vai servir apenas para encontros da igreja, seja aqui, seja nas casas. Mas quando a gente estiver, como a gente sempre está, na convivência com as pessoas que ainda não estão em Cristo, que ainda não são de Cristo, qual a utilidade dessa fé? No trabalho, na faculdade, na escola, na vida em família, qual a utilidade da tua fé? Conta-se que certa vez, um homem se aproximou de uma construção e perguntou a um dos pedreiros que estava trabalhando ali. Perguntou para ele: o que você está fazendo? E aquele homem respondeu: eu estou virando massa e assentando tijolos. Sim ou não, Tonhão? Exatamente isso. É verdade, era isso mesmo que ele fazia. Ele estava assentando massa, virando massa e assentando tijolos. Depois aquele homem se aproximou de outro pedreiro que estava na mesma construção e fez a ele a mesma pergunta. E a resposta foi: eu estou construindo um palácio. Amados, é muito pesado e é muito desanimador tentar cumprir a vontade de Deus sem ter revelação de onde ela coopera com o teu dia a dia, com o meu dia a dia. A mesma coisa acontecia com o primeiro pedreiro dessa nossa história aqui. Provavelmente ele já estava cansado na metade do dia. Ele só via parede, tijolo e cimento. O outro pedreiro também via as mesmas coisas. Mas, além disso, ele via um palácio sendo erguido. Nós precisamos do mesmo tipo de revelação. Amém? Você precisa de revelação, eu preciso de revelação, de onde a sua fé tem a ver com o seu dia a dia. Para que você não fique cansado na metade do dia, ou até deixe de lado essa fé, e traga ela apenas para atuar aqui dentro ou nos encontros do grupo. Nós te pedimos, abre os nossos olhos, Senhor. A gente sabe, antes da fundação do mundo, Deus decidiu que teria uma família. Por isso, depois que criou todas as coisas, Ele criou um casal e colocou num jardim que também tinha sido criado por Ele mesmo e deu uma ordem a esse casal. Vocês lembram qual foi a ordem explícita que Deus deu ao casal? A primeira ordem que Deus deu ao casal? Não a ordem que Adão recebeu, não é dessa ordem. É a ordem que foi dada ao casal. Cresçam, multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra, sujeitem a terra, governem a terra. Naquela circunstância da ordem, no momento em que aquela ordem foi dada, Adão e Eva eram apenas criaturas de Deus. Eles eram criaturas especiais, é verdade, porque somente eles tinham sido criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas o plano de Deus ia muito além disso. Nós vamos ler Efésios 1, 4 e 5. E Efésios 1, 4 e 5 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Adoção. Adão e Eva seriam adotados como os filhos, porque Efésios 1, 4 e 5 não é somente para nós. Efésios 1, 4 e 5 define o plano de Deus para a sua criação. Adoção era o plano de Deus para Adão e Eva, para que eles pudessem passar a fazer parte da família de Deus, eles e todos os seus descendentes. Agora acompanhe Romanos 8, 29. Você conhece todos esses textos, mas nós estamos buscando revelação. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta cadeira que você está sentado, ela foi predestinada para ser um assento. Entenda o que significa predestinação na Bíblia. Significa, quando aquilo foi criado, havia um projeto antes que determinou que aquilo seria criado para esta utilidade. Esta cadeira foi criada para a gente usar como assento. A gente pode usar de outras maneiras, a gente pode tentar subir nela, mas pode levar uma queda, porque ela não foi projetada para ser escada, mas para ser assento. Isto é predestinação, de acordo com a Bíblia, destinação de antemão. Nós, criados por Deus, fomos criados predestinados para sermos adotados como filhos. Fomos criados, o projeto de Deus definiu homem e mulher para virem a ser adotados na família de Deus. Quer dizer que todos serão adotados? Não. Quer dizer que toda cadeira será usada para ser sentada? Não. Porque as pessoas vão usar de maneira errada. Mas Deus, quando fez, o projetista, quando fez a cadeira, fez ela para ser usada como assento. O nosso projetista nos fez para sermos adotados. Romanos 8, 29, então diz: predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isto significa que nessa família, a família de Deus, o filho primogênito deveria ocupar o lugar de grande relevância, o lugar de primazia. Todos os outros filhos e filhas deveriam aprender com o primogênito, que naquela altura era o unigênito, aprender com ele a conduta e o caráter do pai. Imagem não é imagem, fotografia, retrato. Imagem, no original, é caráter. A palavra que está sendo traduzida em português por imagem, no original, é caráter. E caráter é conduta e é caráter. Conduta e caráter, ou seja, ação e reação. A maneira como eu ajo e a maneira como eu reajo aos eventos da vida. Ele, o primogênito, ele, o cabeça, ele, o modelo. Criados nós, predestinados para sermos conformados, transformados e conformados ao caráter do primogênito. Você está entendendo? Está conseguindo acompanhar? Amém. O resultado disso, ou seja, de uma criação que foi feita para ser adotada em Cristo Jesus, transformada à imagem do caráter de Cristo Jesus, o resultado disso, nós já conhecemos a declaração: uma família de muitos filhos e filhas, semelhantes a Jesus, para a glória e o regozijo do Pai. Veja que agora nós não começamos com esta declaração, nós fomos olhar os textos. Deus fez isto. Esta declaração apenas resume o que a gente leu nos textos. Em Efésios nós vimos que Deus, desde antes da fundação do mundo, nos criou para sermos adotados como filhos. Romanos 8, 29 diz que não apenas a adoção, mas o caráter e a conduta de cada filho e filha deveria ser conformado, ser semelhante ao primogênito. E em Gênesis nós lemos que deveriam ser muitos. Então a conclusão disso é esta declaração que você já ouviu falar. Nós costumamos chamar esse plano de Deus de propósito eterno. Amém? Mas o que significa isso? Eu e você conhecemos. Nós sabemos de cor. Nós podemos até falar dormindo. Eu sei que alguns de nós aqui falam dormindo. Um dia alguém vai dizer, dormindo, Deus quer uma família de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus Pai. Mas o que isso significa? Eu quero afirmar esta tarde, é muito mais do que uma declaração. Amém? Isto significa, preste atenção, uma família plena de amor, rodeada de paz, transbordante de alegria. O idioma dessa família seria o louvor
e a adoração. A motivação dessa família seria o serviço e a edificação de uns pelos outros. Não é isso o caráter de Cristo? Sim ou não? Sim. Todos servindo, todos aprendendo, todos amando, todos sendo edificados. A família de Deus não poderia ser diferente disso. Você concorda? Mas, infelizmente, aquele primeiro casal escolheu outro caminho. Mas não pense que os eventos aconteceram tão depressa quanto parece ser quando a gente lê Gênesis de maneira descuidada. Parece que Deus criou o universo, né? Fez o homem e a mulher, ou fez só o homem primeiro, fez um jardim, botou o homem, cuida do jardim, planta o jardim, não come daquela árvore, agora vamos dar nome aos animais, aí volta, aí Adão, eita, não tem ninguém para mim, uma mulher para você. Aí depois a serpente vem, bota uma conversa mole no ouvido da mulher. Irmãos, não foi nada disso. Adão teve tempo, e eu creio que muito tempo, para conviver com Deus e para conhecer o amor e o cuidado de Deus. Isso tem a ver com intimidade, com comunhão e com comunhão que gera confiança. Nós não somos mais, em termos de saúde, qualidade mental e qualidade de alma, nós não somos mais o que Adão e Eva foram. Nenhum homem mais é, a não ser Jesus. Nenhum homem mais é. Mas você não confia em quem você não conhece. E olha que eu e você não temos mais a mesma condição de Adão e Eva. Deus queria o que com Adão? Comunhão. Se vai adotar na família, Deus queria intimidade, comunhão. Que aquele homem o conhecesse profundamente. Tudo que ele pudesse conhecer. Portanto, dar nome aos animais foi uma viagem pedagógica, projetada por Deus. A pedagogia de Deus é maravilhosa. Uma viagem pedagógica projetada por Deus. Eu entendo que essa viagem teve 3 objetivos. Primeiro, embora Deus seja Deus e sempre foi Deus, Adão não era Deus. Adão era limitado no espaço e no tempo. Adão não corria e nem voava feito super-homem. Adão não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não podia saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ele teve que fazer uma viagem com Deus para observar cada animal e para dar um nome para cada animal. Quantos animais existem no mundo? O tempo de Adão era igual ao nosso, 24 horas. Tá? 24 horas. Eu acho que demorou um bocado de tempo essa viagem. E Deus, entendo eu, pela palavra, teve 3 objetivos com esta viagem pedagógica. O primeiro objetivo, para Adão ter revelação da autoridade que ele tinha recebido de Deus. Porque Deus disse, domine. Você não dá nome ao pet do vizinho, sim ou não? Nem o filho ou a filha do vizinho. A gente só dá nome àquilo que é nosso, aquilo que a gente tem autoridade. No momento em que Deus vai com Adão naquela viagem e para diante de cada animal e diz, Adão, qual o nome que você quer dar a esse animal? Cada animal a quem Deus dá a oportunidade a Adão de nomear, significa uma afirmação no coração de Adão, da autoridade que ele recebeu. A autoridade sobre esse pequenininho aqui, sobre esse médio, sobre aquele grandão ali. Cada um deles foi Adão que deu o nome. E ali ele foi, eita, esse é. Eu dei nome a ele. Esse é fulano de tal, cicrano de tal. Imagina, hein, Vitor? Tu imagina isso? Está aí viajando aí, né?
Você imagina isso? E Adão tinha realmente uma supermente. Não uma mente de super-homem, mas uma supermente. Porque ele lembrou do nome de cada animal. Mas o propósito era ter revelação de autoridade que ele tinha recebido. Sobre cada um dos grandes, dos médios e dos pequenos. Amém? Primeiro propósito, ele ter revelação da autoridade. Segundo propósito, compreender a necessidade de uma companheira. Todo animal que ele ia dar nome tinha uma fêmea. No fim de muitos e muitos e muitos dias, depois de dar nome a todos os animais, ele falou: ih, rapaz, eu estou sozinho. Por que Deus fez isso com Adão? Porque Deus tinha criado Adão à sua imagem e semelhança, com capacidade de aprendizado, de crescer no aprendizado. Obviamente, Deus não tem mais o que crescer, mas Deus fez Adão para aprender e para crescer com o aprendizado. Então, poderia ter colocado um ao lado do outro? Podia, mas quando tivesse a primeira dificuldade, Adão dizia: mas rapaz, Deus me botou num buraco aqui. Não, foi você que disse que queria. Você que sentiu falta. Então, revelar a necessidade de uma companheira. E o terceiro e principal motivo daquela viagem: tempo de comunhão. Adão teve tempo de comunhão para aprender, para perguntar, para conhecer a Deus. Você diz amém? E quando a sua mulher foi criada, e ele se maravilhou com ela, e fez aquele poema meia boca para Eva, mas veja, foi o primeiro poema da humanidade. A gente não pode exigir muito de Adão. Esta é Eva, carne da minha carne e osso dos meus ossos, será chamada Eva, varoa, porque do varão foi tirada. Um poema, não é? O primeiro da humanidade, a gente não pode exigir muito. Mas ele fez o máximo que ele podia naquele instante. Então, maridos, façam o primeiro poema. Fica aí para as irmãs a dica: não exijam. Assim como Eva não exigiu de Adão que fosse essas coisas todas, mas recebeu por seu primeiro, não é? Receba o seu primeiro poema. Eu quero dizer que eu já fiz alguns para minha querida amada esposa. Já estou melhor do que Adão, neste ponto, já estou melhor do que Adão. Já foi melhor do que carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas esse foi o poema que ele fez para ela. Não é? Agradecido a Deus pela companheira que tinha recebido. E certamente, para Eva, outra coisa, eu acho que Adão ouvia Eva, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas talvez ele não ouvisse muito, porque Eva precisou conversar com a serpente. Ui. Fica aí a dica. Deus andou com Adão, conversou com Adão, fez aquela viagem maravilhosa. Adão teve tempo de conhecer a Deus. E quando Eva foi criada, com absoluta certeza, Adão compartilhou com Eva tudo aquilo que ele tinha vivido. Adão deve ter contado para Eva a história dela, de onde eu vim. Imagina, todo mundo quer saber de onde veio. Eva pôde ouvir a sua história, né? Adão deve ter perguntado também, de onde eu vim. E Deus deve ter dito para ele: você veio do pó, querido, eu queria ter alguém à minha imagem e semelhança, eu fiz assim, assim, assado. É claro que Eva ia perguntar de onde veio, você acha que não? Qual a mulher aqui que acha que Eva não ia perguntar de onde veio? É claro que ela ia perguntar de onde veio. E Adão pôde explicar para ela toda aquela história verídica de comunhão, de intimidade com Deus. E eu acho que Eva perguntava também. Eu acho que Eva perguntou. Mas veja, mesmo assim, mesmo conhecendo a Deus, eles escolheram outro caminho. Eles preferiram duvidar do amor de Deus. Preferiram tentar a independência. Preferiram buscar poder e conhecimento sem precisar de Deus.
Eu pergunto a você, isso parece alguma coisa sem significado prático? Você está começando a entender que a fé tem um significado prático? Porque Adão e Eva tinham Deus, a presença de Deus, e escolheram a independência. Agora nós podemos, em cada instante, em cada dia, escolher a presença de Deus. Para cada assunto real, da vida real que a gente tem, em casa, no trabalho, na família, na convivência com os amigos. Agora, será que a gente consegue imaginar a serpente se aproximando de Eva e colocando aquela conversa fiada para cima dela, falando ao coração dela de maneira suave, de maneira sutil? Eu digo para você com certeza, nada ali naquela conversa parecia trevas, a não ser o assunto. Não pense que naquele momento da conversa de Adão e Eva, escureceu o tempo, começou a relampejar e fazer barulho, cair trovão, e uma seta apontando assim, diabo, diabo, cuidado. Não, não. Tudo parecia absolutamente normal ali. Pelo fato de tudo parecer absolutamente normal, digo eu, não o Senhor, não pareceu estranho para Eva que a serpente estivesse em pé. Porque a Bíblia diz que o resultado da maldição sobre a serpente foi ela rastejar. Portanto, antes ela andava. E outra coisa, se não fosse normal os animais falarem, imagine aquele animalzinho, imagine que nenhum animal falava. De repente aparece uma serpente, normal, em pé, porque ela ficava de pé, falando. E Eva conversa com ela? Eva diria um vote, ou repreendo, ou alguma coisa, mas para ela foi normal. Então a anormalidade não estava em nada no ambiente, mas na conversinha fiada. Nada no ambiente indicava que havia perigo ali, a não ser o fato de que aquele animalzinho estava possuído pelo diabo, mas não estava falando grosso. Não, estava falando com voz de serpente, que eu não sei qual é. Já tem alguém aqui querendo ir. Daniel já sabe. A voz de serpente. Estava falando com voz normal de serpente. Mas a conversa é que era enganadora. E a conversa foi: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que do fruto vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Irmãos, não é exatamente assim que o inimigo fala ao teu coração e ao meu coração, buscando desviar a gente do caminho da vida, buscando desviar a gente do caminho de Deus? Quando ele fala as suas mentiras, os seus convites, não fica trovejando, nem relampejando, nem uma seta apontando, esse pensamento é do diabo. Não. Nada disso. Parece interessante, atraente. Parece, por que nunca pensei nisso? Porque não era para pensar. É o diabo que está pensando por você. A pergunta que Deus fez depois que eles comeram do fruto, ela precisava ser feita. Porque Deus tinha criado aquele casal como seres responsáveis. Eles tinham que responder pelos seus atos. Mas eu fico pensando, como é que estava o coração de Deus nesse momento? Porque eles foram criados para serem adotados, para serem filho e filha. O projeto de Deus não terminava com eles cuidando do campo e dando nome aos animais e tendo muitos descendentes. O projeto de Deus tinha a ver com eles
conhecerem a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. E serem feitos filhos de adoção. Não fazia parte da vontade de Deus que eles conhecessem a árvore do conhecimento e morressem. Então Deus pergunta a ele: Adão, onde você está? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Gênesis 3, 18 e 11. 3, 8 e 11. Interessante notar que a primeira pergunta não foi: Adão, o que foi que você fez? Mas a primeira pergunta foi: onde você está? Se é apenas um servo, um criado, a pergunta seria sobre os atos apenas. Mas Deus questionou primeiro a posição dele, para depois perguntar pelos seus atos. Onde você está? E a resposta de Adão foi: escondido, com medo. Que diferença! Como assim escondido e com medo? Você nunca se escondeu de mim? Você nunca teve medo de mim? Nós estamos juntos há tanto tempo, temos tanta intimidade e comunhão. Como assim você está escondido com medo de mim? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Esse ato de rebelião e busca de independência trouxe consequências assim muito graves para eles. A verdade é que a gente até consegue listar essas consequências, a gente consegue falar sobre elas, mas nós não temos como medir o efeito dessas consequências sobre eles. Por que a gente não tem condições de fazer essa medição? É simplesmente porque nenhum de nós nunca experimentou o que é ser alguém sem pecado. Nós também nunca provamos o que é ter um corpo sem enfermidades. E também não sabemos o que é uma alma sem conflitos. Vida sem pecado, corpo sem enfermidade e alma sem conflitos. Alguém aqui sabe o que é isso? Eles sabiam. Eles viveram durante muito tempo uma vida sem pecado, um corpo sem enfermidade e sem dores, e uma alma sem conflitos. Mas agora, tudo isso tinha mudado. Quais então foram essas consequências que a gente consegue enumerar, mas não tem como medir? Primeiro, eles ficaram debaixo de condenação e morte. Há uma sentença de Deus que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. Segundo, eles se tornaram escravos do pecado. Eles se tornaram escravos do pecado. O pecado entrou neles e o pecado passou a ser dono deles. Os conflitos que eles não tinham, nem fora, porque estavam num ambiente perfeito, e nem dentro, passaram a estar dentro. A única opção deles passou a ser andar na carne, ou seja, andar na força e no conhecimento deles mesmos. Na força e no conhecimento trazidos pela sua decisão de independência. Aquilo que eles almejaram. Conhecer o bem e o mal. Pois bem, tornou-se a única forma de vida deles. Dentro deles apareceram também desejos e vontades que antes não haviam. Desejos e vontades que o diabo passou a ter direito de sugerir no coração deles. Romanos 6,16. Nessa condição de escravidão e pecado, eles também se tornaram inúteis para o propósito de Deus. Está escrito em Romanos 3 que eles se desviaram
e juntamente se tornaram inúteis. Irmãos, que desastre. Eles tinham sido criados amorosamente por Deus para serem parte da família eterna e também para serem canal da expansão dessa família, porque Deus tinha dito: vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra. Agora eles se tornaram outras criaturas e deixaram de ter a imagem e a semelhança de Deus. Depois deles, exceto Jesus, nunca mais houve um homem e uma mulher nesta terra que seja a imagem e semelhança de Deus. Apenas Jesus. Mas tinha havido um casal que era a imagem e semelhança de Deus. Agora eles estavam totalmente corrompidos. Eram escravos do mal e eram inúteis para o projeto para o qual tinham sido criados. E essa herança maldita, como se não bastasse, foi transmitida a todos os descendentes de Adão e Eva. E é isso que a gente encontra em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Está escrito assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Portanto, dessa maneira, todos nós recebemos esse legado. Ouça com atenção: pelo nascimento natural, todos os que estão aqui e todos os que estão fora daqui, em todos os lugares desse mundo, pelo nascimento natural, estão debaixo de condenação. São escravos do pecado e, da mesma maneira, inúteis para o propósito de Deus. Paulo, ainda em Romanos, escreveu, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória, da presença de Deus. Um desastre. Estou ouvindo a voz de um neto. A gente vai falar agora de um aspecto com o qual nós temos dificuldade, mas nós precisamos enfrentar essa nossa dificuldade e colocar os alicerces da palavra de Deus nela, para que o diabo não te engane, como enganou Eva. Deus é onisciente. Significa que Deus conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Na verdade, a gente tem um problema sério com isso. A queda de Adão e Eva não surpreendeu Deus, embora certamente tenha rasgado o coração de Deus. Deus já sabia que eles escolheriam a independência. Mas, por favor, não conclua nada. Eu apenas estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Deus já sabia que aquele casal, por sua própria e livre decisão, veja, decisão livre e decisão própria, Deus sabia que eles iriam se rebelar, iriam se tornar inúteis para o propósito. Não conclua nada ainda. Eu só estou dizendo o que a palavra de Deus diz, que Deus é onisciente. Então, antes mesmo de todas as coisas serem criadas, já sabendo o que aquele casal faria, Deus estabeleceu uma provisão para esse desastre. E é por isso que Apocalipse se refere a Jesus como o cordeiro que foi morto. Quando? Quando? Antes da fundação do mundo. Acontece que a onisciência de Deus é muito estranha para a gente. A nossa mente, porque não somos oniscientes, a nossa mente não tem condições de compreender esse atributo de Deus. Nós não somos oniscientes, o máximo que nós somos é ansiosos.
Ansioso é a qualidade de um ser que não é onisciente e que quer antecipar o futuro. Aí ele se torna ansioso. Deus não é ansioso, ele é onisciente. A mente da gente não tem condições de compreender esse atributo de Deus. Facilmente a gente pode se confundir. Facilmente, se não tivermos cuidado, a gente pode ser enganado pelo diabo e levado a tirar conclusões erradas. Facilmente a gente pode encarar a provisão de Deus, nesse contexto, como algo frio e técnico. Facilmente a gente pode pensar, se Deus já sabia que o primeiro casal se estragaria, ele então combinou com o filho uma saída. O filho veio, viveu, morreu, ressuscitou. Agora eu posso entregar a minha vida para Jesus, ser perdoado, entrar na família de Deus e ir para o céu. E viver feliz para sempre. Tecnicamente é isso. Mas não é nada disso. Essa é a conclusão que o diabo quer que esteja no teu coração e no meu coração. Para que a gente duvide do amor e da bondade de Deus. Para que a gente atribua a Deus alguma responsabilidade pela escolha daquele casal e pelas nossas escolhas erradas. Deus sabia da escolha deles, então Ele sabe das minhas, dos meus pecados. E para pular disso, para Deus é responsável, não falta nada. É tudo que o diabo quer. A provisão de Deus para o desastre que aquele primeiro casal causou, trouxe muito mais dor ao coração do pai. Uma dor estabelecida antes da fundação do mundo. Porque se o cordeiro foi morto, no sentido de provisionado, antes da fundação do mundo, então, antes da fundação do mundo, o coração do pai já estava sendo rasgado. Você entende? E essa provisão começa assim. Um dia, o eterno se fez limitado. Um dia, o poderoso, o soberano, se fez necessitado. Um dia, aquele que podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque tinha criado todos eles e mantinha todos eles com o poder da sua palavra, um dia ele precisou estar em um lugar de cada vez. Um dia, aquele que não tinha necessidade de nada, se tornou necessitado de tudo. A começar pela necessidade de ser carregado no colo por um homem e uma mulher, suas criaturas. Jesus não nasceu adulto. Ele nasceu bebê. E o que é que um bebê precisa? De tudo. Jesus não estava brincando de ser bebê. Ele era um bebê. Não era um bebê disfarçado, era um bebê. Não era um bebê que quando Maria saía do quarto, ele, opa, agora... Não, ele era um bebê. E dessa maneira começou a provisão. O Filho, o Verbo eterno, desceu da sua glória e se vestiu de humildade. Mas não era apenas uma roupa. Ele se esvaziou, ele se fez humilde, ele se fez criatura de verdade. Como homem, ele viveu uma vida irrepreensível. Nós sabemos, por onde ia, fazia o bem. Ouvia as pessoas, curava os enfermos, libertava os endemoniados, ensinava, pregava. Ele sofreu muito. Em Hebreus está escrito, Hebreus 5:8, ele aprendeu a obediência
por aquilo que sofreu. Eu não consigo entender isso. Você entende? O Verbo eterno, esvaziado, teve que aprender a obediência por aquilo que sofreu. Tamanho o esvaziamento dele, que precisou aprender a obediência. Ele também passou por tentações. Tiago diz, na carta de Tiago está escrito que Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas. Por quê? Porque ele estava totalmente esvaziado da sua glória e dos seus atributos de Deus. 1 Pedro 2,22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, embora tentado em todas as coisas, ele nunca pecou. Jamais houve outro homem como Jesus nesta terra. Adão veio do pó e foi feito homem. O Filho do homem veio da grandeza, da supremacia, da glória e se fez pó. Nós já lemos isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Escreveu João. Eu imagino João pensando. Aliás, The Chosen, o segundo episódio da série, começa com isso. Com João pensando. Como que eu vou falar dele? Como que eu começo falando dele? Eu imaginava que João tinha que ter parado para pensar. E João escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. João faz questão de afirmar isso aqui no primeiro capítulo do Evangelho e também no primeiro capítulo da sua carta. Ele diz: nós vimos o Verbo da vida, nós apalpamos, nós vimos, nós andamos com ele, nós vimos o Verbo da vida. Eles puderam ver. Eu gostaria de ter visto. Eu acho que você também. Um dia nós o veremos. Mas João disse: nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Quantas coisas aqueles irmãos viram? João escreveu muito pouco, na verdade. Ele disse que tinha escrito apenas um resumo do resumo do resumo de tudo o que tinha testemunhado. Ele falou, lá no capítulo 21 do Evangelho, versículo 25, que se fosse escrever tudo, nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. No entanto, aquele homem impressionante e único, chamado Jesus, foi condenado, foi açoitado e foi morto como um bandido, sem jamais ter cometido um único ato de desobediência em relação a Deus ou em relação às autoridades civis. O que ninguém sabia é que ali, cravado naquela cruz, uma cruz de dores, uma cruz de torturas, estava se cumprindo nele o que tinha escrito o profeta Isaías. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na verdade, foram as minhas transgressões e as tuas também, que levaram Jesus à cruz. O irmão
Há um irmão no México, músico, compositor, chamado Jesus Adrián Romero. Ele, na verdade, é um poeta. E numa das suas músicas, ele diz assim: se eu tivesse estado ali, ele está falando da crucificação, se eu tivesse estado ali naquele momento da crucificação, e ele fala na sua música que ele teria tentado fazer alguma coisa para evitar aquela situação. Mas então, na continuidade da música, ele diz: na verdade, eu estava ali. Fui eu que preguei os pregos. Fui eu que te levou à cruz. Fui eu que te açoitou com aquele açoite. Eu estava ali. Cada um de nós estava ali. Nós fizemos isso. Nós pregamos Jesus na cruz. Nós açoitamos Jesus. Nós crucificamos o autor da vida. Cada um de nós fez isso. Foram as nossas transgressões. Irmãos, para entender o tamanho da cura, a gente precisa ter revelação do tamanho da ferida. Você entende isso? Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora eu pergunto, nós podemos classificar a provisão de Deus em nosso favor, Jesus, como algo frio e técnico? Você consegue? Eu não consigo. Nunca. Nós somos buscados e resgatados quando nós não o estávamos buscando. Nós só buscamos ao Senhor porque Ele nos buscou primeiro. Não pense que você foi alguém que tinha sede de Deus, porque a sede de Deus é produzida pelo Espírito Santo no coração de alguém. Se não há uma ação primeira de Deus em direção a nós, não há uma resposta nossa em direção a Deus. Você entende? Nós fomos buscados quando não o estávamos buscando. Não há nenhum mérito em nós. Mas se houve uma sexta-feira de dor extrema, uma sexta-feira de morte, houve também um domingo de gozo e alegria incomparáveis. Ele ressuscitou. Em seu discurso ali no dia de Pentecostes, Pedro, que era um dos que, olhando de longe a cruz, o chão não estava mais debaixo dos seus pés, esperança zero. Eu tive uma revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como o Cristo, o Filho do Deus vivo, está crucificado? Não entendo mais nada. Eu tinha expectativa de andar com esse homem o resto da minha vida, porque ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não vai morrer. João olhou esse homem sendo crucificado. O que pode tirar toda a esperança de uma vida? Aquela crucificação estava tirando. Pois bem, por isso eu consigo, de alguma maneira, pensar, imaginar Pedro, no dia de Pentecostes ali, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Pedro se levantando, cheio do poder do Espírito Santo, e dizendo: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que aquele homem fosse retido por ela. Você diz amém? Eu consigo imaginar o coração daquele homem explodindo de alegria por ter tocado o ressuscitado, por ter comido com o ressuscitado, por ter estado com ele 40 dias, andando, comendo,
ouvindo, sendo instruído, fazendo perguntas sobre coisas que Jesus disse: eu não posso dizer para vocês agora. Mas depois de ressuscitado, você acha que Pedro deixou de perguntar? Eu perguntaria, por que Pedro não perguntou? É claro que perguntou. Então, cheio do Espírito Santo, aquele homem se levanta diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas, porque 3.000 foram os convertidos. E diz assim: Deus ressuscitou este homem, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Havia o decreto: a alma que pecar, essa morrerá. Qualquer um ficaria preso na morte, mas não aquele homem. Ele nunca pecou. Ele nos substituiu na cruz, mas ele mesmo nunca pecou. Por isso era impossível ele ser retido pela morte. Para qualquer homem seria o fim, mas não para o Filho do Homem. Ali estava o Cristo, o Filho do Deus vivo, glorificado num corpo incorruptível, corpo que aqueles que morrerem em Cristo irão receber um dia, para nunca mais morrer. Amém? Amados, nessa altura da nossa reflexão, é útil recordar com vocês: por que a gente está falando sobre tudo isso? Eu estou lendo nos olhos de vocês: está ótimo, essa história é tremenda, maravilhosa, mas eu já sei. Você pensou isso. Você sorriu, pensou isso. Outros que não sorriram também pensaram. Graças a Deus. Mas não pode ser apenas saber, decorar e repetir. Nós estamos recordando aqui porque, com a sua rebelião e independência, Adão e Eva condenaram eles e nós a sermos uma raça de criaturas imprestáveis, escravos do pecado, vivendo debaixo de condenação, inúteis para o propósito eterno. Isso não pode se tornar técnico no teu coração. Não pode se tornar frio. Nós temos um inimigo de nossas almas. Isto não pode ser pequeno dentro de mim e de você. Isto precisa estar sendo constantemente reavivado, não apenas por leitura, mas por permitir que o Espírito de Deus traga em nosso coração de novo o quebrantamento, a consternação, a gratidão. Irmãos, não vai haver gratidão se a gente não entender o tamanho da bênção que temos recebido. Nós éramos verdadeiro lixo, mas Deus pegou esse lixo, trouxe para dentro de casa, limpou o lixo com o sangue do seu amado Filho unigênito e disse: lixo, agora você não é mais lixo. Você é meu filho. Você é minha filha. Amém? Não podemos esquecer duas coisas. A primeira é de onde viemos. Não esqueça quem você era sem Jesus. A segunda, não podemos nos esquecer quem nós somos em Jesus. Não esqueça que você é filho, é filha, e não mais lixo. Amém? O que Jesus fez foi inaugurar um novo e vivo caminho para o Pai. Por esse caminho, Ele nos trouxe para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e disse para cada um de nós: sejam bem-vindos. Vocês são família para usufruir da minha comunhão, da comunhão uns com os outros, e também para multiplicar e encher a terra. Porque este sempre foi o propósito de Deus. Usufruirmos da comunhão com Ele, da comunhão uns com os outros, em serviço e em amor, mas para multiplicar e encher a terra. Você diz amém?
Agora o Espírito Santo diz para cada um de nós: nós temos muito trabalho para fazer. Trabalho? Mas não é só ser filho e filha? Não é só arrepender e ser salvo? Por que trabalho? Primeiro, porque Deus trabalha até hoje. E o Filho de Deus também. O Filho do homem. Ele disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Segundo, porque a ordem para Adão trabalhar nunca foi revogada. Não foi revogada essa ordem. O que passou a acontecer é: você vai precisar trabalhar para comer. Antes Adão precisava trabalhar porque era uma ordem de Deus, porque era a natureza de Deus, mas a comida estava garantida. Agora você precisa trabalhar para comer também. Ora, por que trabalho? Porque ser filho e filha é simplesmente, entendam, é grandemente voltar a sermos filho e filha de Deus, parte da família. E o trabalho que temos é: as pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber que houve uma obra de resgate, uma obra de amor, mas não de maneira técnica, não de maneira fria. Tem a ver com vidas que custaram muito caro e estão perdidas nas trevas. Como escreveu Paulo, na verdade, o Espírito Santo, ou Jesus, o próprio Jesus disse, foi Jesus que falou para Paulo: há muito povo ainda para ser salvo. Quantos milhões estão morrendo sem saber que é possível mudar e nascer de novo? Quantos estão morrendo sem saber que é possível deixar as coisas lá de trás, como diz a música do nosso amado Jojó? Alguns desses são conhecidos nossos. São nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares, estão na tua lista. Amém? Já ministrou para eles? Estão lá. Eles precisam saber. Estamos finalizando. Jesus disse: vão e faça discípulos. A nós cabe anunciar. Nós que voltamos para a família por esta obra de amor e graça, por esta obra de resgate na cruz. Vale aqui uma observação. Não se trata de argumentação humana. Não se trata de convencimento da mente. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui até serem batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês então serão as minhas testemunhas. Ora, se tratasse de argumentação humana, aqueles homens não precisariam do Espírito Santo, porque eles tinham a condição de argumentar. Não se trata disso. Não se trata de argumentos, não se trata de bate-boca, não se trata de nada disso. Esse trabalho de convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo, e ele faz bem o seu trabalho. Mas ele só pode fazer essa obra se a gente fizer a nossa parte. Amém? Nós sabemos, está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também está escrito: como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero repetir, irmãos. Nós fomos resgatados de um viver inútil, de uma situação de lixo, e inseridos na família de Deus. Não há em nós nenhum mérito. Não há em nós nenhuma condição que justifique o fato de eu e você conhecermos a Cristo e muitos outros não conhecerem ainda, a não ser a realidade de que, para nós, foi pregado o Evangelho. Está faltando ser pregado para esses outros.
Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós fomos resgatados desse viver inútil. Agora, como participantes dessa família, nós fomos tornados canais de salvação para outras vidas. A fé que produz arrependimento é gerada no coração da pessoa pelo Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo agir, é necessário que eu e você preguemos o Evangelho. O diabo vai dizer que você não sabe como fazer. Vai dizer que você é incapaz. Diz a mesma coisa para mim. Mas não se trata de mim ou de você. É muito maior do que nós. Você diz amém? Deus conhece as nossas limitações e nos mandou fazer isso. Portanto, não se trata de nós. Ele planejou ter uma família de filhos e filhas. E nós nos perdemos. Então Cristo veio e se ofereceu para nos resgatar da perdição e nos trazer de volta para a família. E o Espírito Santo veio habitar em nós para nos dar poder de viver essa nova vida e ministrar aos que ainda não conhecem o Senhor. Amém? Eu não sei exatamente porque o Espírito de Deus me comissionou a trazer esta palavra para a igreja aqui. Porque a palavra que estava inclinada no meu coração, como eu disse, era outra muito diferente. Eu só posso dizer que se o Espírito fez isso, é porque é necessário. Amém? É porque é necessário que eu e você não tenhamos estas verdades que conhecemos há tanto tempo. Não tenhamos elas como algo técnico em nosso coração. Que possam estar vivas, que possam estar vibrando dentro de nós, para que, desta maneira, a gente execute aquilo que o Espírito nos chamou a fazer. Temos muito trabalho, e o Espírito de Deus nos chama a trabalhar junto com Ele. Feche os seus olhos, coloca isso diante do Senhor agora. Nós dependemos, Senhor, da ação do Seu Espírito em nossos corações. É pelo Espírito de Deus que há clareza e revelação. É pelo Espírito de Deus que Jesus Cristo é revelado a cada um de nós, a sua vida, a sua obra profunda de amor e resgate. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade que está sobre cada um de nós, como canais de salvação ou canais de anúncio do Evangelho para outras vidas. Pai Santo, esta é não apenas uma ordem que o Senhor nos deu, é a declaração do Teu coração, do desejo de salvar vidas, de muito povo que ainda falta poder ser alcançado e salvo e vir a fazer parte desta família que o Senhor projetou para que fossem filhos e filhas teus e tuas. Nós queremos te bendizer, Senhor. Cada um de nós, nesta tarde, foi lembrado por ti mesmo em nossos corações, não apenas daquilo que éramos, mas daquilo que o Senhor nos tornou,
de lixo para filhos e filhas na tua família. E também a responsabilidade que o Senhor nos deu, amorosa, de participar desse resgate na vida daqueles e daquelas que foram criados para serem adotados. Pai Santo, a nossa oração em nome de Jesus é para que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração, de cada um de nós, e que esta verdade queime em nossos corações e nos leve a comportamentos diferentes no nosso dia a dia, para que a nossa fé seja uma fé prática na nossa caminhada em casa, com a família que não te conhece ainda, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade e de escola. Senhor, a nossa fé é uma ferramenta poderosa em Tuas mãos para a vida que temos em Ti. E esta vida se expressa onde nós estamos em cada dia. Por favor, abre os olhos do nosso coração. Faz com que no coração de cada um de nós, dos meus irmãos e irmãs, queime esta verdade, Deus, para que o Senhor seja glorificado com outros e outras que chegarão a Ti para serem filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos adorar mais um Senhor. Sentado mesmo como tu estás. O João vai ministrar um cântico. O Espírito Santo aprofundar isso no teu coração. Só para te adorar. Só para te fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Só para te adorar. Só para fazer Senhor, fomos criados para o louvor da Tua glória, Senhor. Nessa noite, mais uma vez, Senhor, renovamos a disposição do nosso coração, Senhor, o desejo do nosso coração de viver para o louvor da Tua glória, Senhor. Queremos cumprir, Senhor, aquilo que Tu colocasse em nossa mão, Senhor, confiando na obra do Teu Espírito, Senhor, confiando que Tu és aquele que começa uma obra e aquele que leva adiante, Pai. Obrigado porque não estamos só nesse processo. Obrigado pela presença do Teu Espírito, Senhor, nos consolando, nos confortando, nos encorajando, Senhor, no nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor.
para todos sempre.